Epístola de Barnabé, capítulo 5. Sofrimento do Senhor. O Senhor sofreu para purificar-nos de nossos pecados. O Senhor suportou entregar sua própria carne à destruição, para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com seu sangue. A respeito dele, a Escritura diz o seguinte sobre Israel e sobre nós: Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades e maltratado por causa de nossos pecados, e nós fomos curados por sua chaga. Foi conduzido como ovelha ao matadouro, e como cordeiro, ficou mudo diante do tosqueador. Precisamos, portanto, multiplicar nossos agradecimentos ao Senhor, porque Ele nos fez conhecer as coisas passadas, tornou-nos sábios no presente, e não estamos sem inteligência para as coisas futuras. A Escritura diz: não se estendem injustamente as redes para os pássaros. Isso quer dizer que, com razão, se perderá o homem que, tendo conhecimento do caminho da justiça, toma, entretanto, o caminho das trevas. Ainda o seguinte, meus irmãos: se o Senhor suportou sofrer por nós, embora fosse o Senhor do mundo inteiro, a quem Deus disse desde a criação do mundo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como pode ele suportar sofrer pela mão dos homens? Aprendei. Os profetas que tinham a graça dele profetizaram a seu respeito. E ele, a fim de destruir a morte e mostrar a ressurreição dos mortos, teve que se encarnar e sofrer, a fim de cumprir a promessa feita aos pais e preparar para si o povo novo, e demonstrar durante sua estada na terra que era ele mesmo que julgaria depois de ter realizado a ressurreição. Por fim, embora ele tivesse ensinado a Israel e realizado tão grandes prodígios e sinais, eles não foram levados por sua pregação a amá-lo acima de tudo. Porém, quando ele escolheu seus próprios apóstolos, que iriam anunciar o seu evangelho, homens cujo pecado ultrapassava a medida, foi para mostrar que ele não tinha vindo chamar os justos, e sim os pecadores. Então ele manifestou que era Filho de Deus. Com efeito, se não se tivesse encarnado, como os homens poderiam ter sido salvos ao vê-lo, uma vez que eles não podem levantar os olhos para olhar de frente os raios do sol, que todavia deixará de existir e que é tão somente obra de suas mãos? Se o Filho de Deus se encarnou, foi para levar ao máximo os pecados daqueles que tinham perseguido mortalmente os profetas dele. É por isso que ele suportou. De fato, Deus diz que é deles que vem a ferida de sua carne. Quando ferirem o seu pastor, então as ovelhas do rebanho perecerão. Foi ele, porém, que quis sofrer desse modo. Com efeito, era preciso que ele sofresse sobre o madeiro, pois o profeta diz a seu respeito: poupa-me a minha vida à espada, e transpassa com cravo a minha carne, porque uma assembleia de malfeitores se levantou contra mim. E diz ainda: eis que ofereci minhas costas aos açoites, e minha face para as bofetadas. Contudo, mantive o meu rosto como pedra dura. Explicação teológica. O sofrimento do Senhor como obra purificadora e sacrificial. O capítulo inicia com uma afirmação central da fé cristã primitiva. O sofrimento de Cristo tem finalidade redentora. Barnabé interpreta a paixão não como tragédia histórica ou injustiça meramente humana, mas como ato voluntário e salvífico. A linguagem da aspersão com o sangue remete diretamente a Êxodo 24:8, onde o sangue sela a aliança, e a Levítico 16, no ritual de expiação. No Novo Testamento, essa teologia encontra sua forma plena em Hebreus 9, 13 e 14. O sangue de Cristo purifica a consciência. E 1 Pedro 1, 2. Aspersão do sangue de Jesus Cristo. A citação de Isaías 53, foi ferido por causa de nossas iniquidades, mostra que Barnabé lê a cruz como cumprimento direto do servo sofredor, leitura que já era normativa na Igreja Apostólica, conforme Atos 8, 33 a 35. Para os padres, especialmente Justino Mártir e Irineu de Leão, Isaías 53 é o eixo que demonstra que
Cristo não sofreu por necessidade, mas por obediência. Adversos Hereses 3. Conhecimento gera responsabilidade, gratidão e juízo moral. Barnabé introduz aqui um princípio decisivo. A revelação aumenta a responsabilidade humana. Não há neutralidade possível diante do conhecimento da verdade. A imagem da rede estendida injustamente, Provérbios 1:17, é reinterpretada cristologicamente. Ninguém cai no juízo por ignorância inocente, mas por rejeição consciente da justiça. Esse argumento está em plena consonância com João 3:19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E Hebreus 10:26. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade? A soteriologia de Barnabé não é determinista. A graça é oferecida, mas exige resposta moral. A gratidão ao Senhor se expressa não apenas em louvor, mas em conversão prática. Clemente de Alexandria afirma: conhecer a verdade e não vivê-la é uma forma mais grave de ignorância. A encarnação como necessidade salvífica e cumprimento da promessa. Um dos pontos cristológicos mais profundos do capítulo é a afirmação de que o Senhor do mundo precisou sofrer, não por limitação, mas para cumprir a promessa feita aos pais. Barnabé sustenta 3 razões teológicas para a encarnação. Destruir a morte, conforme Hebreus 2:14. Pela morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Manifestar a ressurreição dos mortos, conforme 1 Coríntios 15:20-23. Preparar um povo novo, conforme 1 Pedro 2:9-10. A afirmação de que Cristo julgará o mundo após realizar a ressurreição une cristologia e escatologia, como em Atos 17:31. Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo por meio de um homem que ressuscitou. Aqui Barnabé se aproxima de uma cristologia muito elevada. O mesmo que sofre é aquele que julga. O mesmo que é humilhado é o Senhor da história. O sofrimento visível. Ver para crer, crer para ser salvo. A reflexão sobre a incapacidade humana de olhar diretamente ao sol é uma analogia teológica da encarnação. Assim como o homem não suporta a luz criada, muito menos poderia contemplar a glória incriada de Deus. Essa ideia ecoa João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. E 1 Timóteo 6:16. Deus habita luz inacessível. A encarnação é, portanto, condescendência divina, sim catabasis, conceito amplamente desenvolvido por Atanásio. O Verbo se fez visível para que o invisível fosse conhecido. O fato de Cristo escolher apóstolos pecadores reforça o caráter misericordioso e terapêutico da salvação. Marcos 2:17. Não vim chamar justos, mas pecadores. A cruz revela quem Deus é, não um juiz distante, mas um Salvador que entra na história do pecado para redimi-la desde o íntimo. Sofrimento como culminação do pecado e da obediência. Quando Barnabé afirma que Cristo sofreu para levar ao máximo o pecado de Israel, ele não está defendendo vingança divina, mas manifestação plena da gravidade do pecado humano. O assassinato do Filho de Deus revela até onde o coração humano pode ir quando confrontado com a verdade. As citações dos Salmos e de Zacarias, ferirei o pastor, mostram que o sofrimento não foi acidental, nem imposto contra a vontade do Filho, mas assumido livremente. Isso está em perfeita harmonia com o João 10:18. Ninguém tira minha vida, eu a dou, livremente. Orígenes comenta: Cristo sofre porque quer, e quer porque ama. A cruz é, ao mesmo tempo, o julgamento do pecado, a revelação do amor e o caminho da redenção. Síntese teológica. O capítulo 5 da Epístola de Barnabé apresenta uma cristologia soteriológica madura, onde o sofrimento de Cristo é voluntário e redentor. A encarnação é necessária para a salvação. A cruz cumpre as promessas proféticas. O conhecimento da verdade implica responsabilidade moral.
e a cruz revela simultaneamente o pecado humano e o amor divino. Barnabé ensina que não se pode contemplar a cruz sem conversão. Quem compreende o sofrimento do Senhor é chamado a viver de modo coerente com o preço da redenção. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 6 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.